Salve, salve galera Inc! Ó, nós aqui novamente para mais um vídeo sobre tatuagens, empreendedorismo e body piercing e tudo envolvendo sobre um estúdio de tatuagem. Eu venho recebendo uma série de perguntas pelo WhatsApp, Facebook sobre perfurações de body piercing. E uma das perguntas, né, que me fizeram é sobre como eu começar no mercado de body piercing, né? Inclusive tem uma pergunta em especial que foi como que eu abro um estúdio de body piercing. Assim, minha sugestão para quem está começando principalmente é que você procure um profissional da área, um estúdio de tatuagem, que você procure um emprego num estúdio, onde alguém com toda certeza sempre vai ter um estúdio que não tem quem faça, porque tem tatuador que só foca na tatuagem, e de repente ele abriria um espaço para você colocar os seus piercing, né, atender os clientes. Isso é uma ótima maneira para quem está começando. Eu não recomendo você abrir uma casa especificamente de body piercing. Ou de repente você pode procurar um tatuador que também está começando, às vezes trabalha em casa, e fazer uma parceria, vocês abrir um empreendimento junto. É a sugestão que eu dou para quem está começando. E se você não tem nenhuma experiência, de repente trabalhar de ajudante em algum estúdio que já tem o body piercing, para você adquirir experiência, ver um profissional trabalhando, é a sugestão que eu dou para quem está começando. Abrir uma casa específica de body piercing talvez possa não ser uma boa ideia, mas funciona também, mas pode não ser uma boa ideia. Mas a minha sugestão é que você procure um profissional que já está na área, que cede um espaço para você começar. Eu tenho certeza que tem vários estúdios que não tem ninguém que coloca piercing, e você pode conseguir uma oportunidade aí, tá? Juntar o útil com o agradável é sempre bom. Uma das dúvidas que muita gente me pergunta, né, sobre piercing banhado a ouro. Pode furar com piercing banhado a ouro, né? Bom, eu não recomendo. O piercing banhado a ouro, o nome já fala, ele é banhado. E normalmente ele é banhado por imersão. Ou seja, ele é passado para receber o banho, ele é passado por uma solução química. Que essa solução química pode dar alergia, sim, na pessoa. Principalmente por um furo novo, por ele ser úmido, constantemente úmido ali no piercing, ele pode soltar aquele banho e com toda a certeza do mundo vai infeccionar o furo da pessoa, é óbvio, então não recomendo. Agora, tem piercing que é aquela hastia do meio, né, aquele caninho, não sei como eu vou explicar, mas aquela peça que fica dentro da pele não é banhada, somente aquelas bolinhas em cima e a bolinha de baixo é banhado. Aí já muda a conversa, porque o que vai estar tocando na pele é a parte que não está banhada, tá? E dentro desse segmento, dessa pergunta, algumas pessoas me perguntam que material utilizar. Eu recomendo o aço 316L, o aço cirúrgico, né, o aço inox, o mais conhecido, para fazer essa perfuração. Tá? Eu evito fazer perfurações com ouro. Aí algumas pessoas falam, mas eu só posso furar ouro, só uso ouro, tenho alergia de outro material e tal. Não, o aço cirúrgico ele é melhor do que o ouro, sim. Principalmente, por exemplo, né, um piercing de umbigo, vou te dar um exemplo. Então ele tem que fazer aquela rosquinha onde vai a bolinha. Ele nunca é ouro puro, puro, puro. Porque o ouro puro puro ele é mais mole, então aquela rosquinha vai ser espanada. Ele sempre passa por uma mistura na joalheria para poder dar aquela substância mais sólida e poder fazer aquela rosca. E dependendo do material que foi feita essa mistura, também pode te dar alergia. Tá? Mesmo que você furou um brinco com ouro e deu tudo bem, e às vezes você usou uma bijuteria e deu alergia, você fica com aquilo na mente. Eu só posso usar ouro. E sendo que é um mito isso daí. O aço cirúrgico ele é excelente, tá? Ele é ótimo para você fazer a perfuração, não vai te dar nenhum problema. Essa dica serve tanto para você se você for cliente ou se você é um profissional que está iniciando na área e está querendo tirar dúvida, que é muito provável. Quem procura o canal como o meu são iniciantes que estão querendo tirar dúvidas, né? Então tá aí a dúvida, não coloque piercing banhado a ouro e tenta evitar o piercing de ouro. Tenta sempre você ter no seu estúdio o piercing adequado e evitar com que o cliente traga o piercing de casa, que você também não sabe a procedência do piercing,
e de qualquer outro material. Tenha sempre um material no seu estúdio, um material de qualidade, que você encontra aí vários fornecedores com preços acessíveis. Tenha isso no seu estúdio e evite furar. Eu vejo muita gente que cobra só o furo, o cliente leva o piercing e tal, e se algo der errado, o profissional é que vai levar aquela má fama que a gente sabe que não é legal. Então procura ter a sua joia e tenta comercializar a sua joia e tenta descobrir quem é um fornecedor confiável, porque tem muito piercing, principalmente a gente vai na 25 de março, esses piercing que a gente encontra em lojas de 99, eles são muito semelhantes a piercing de aço, e eu vejo muito piercing ali parecidíssimo. Aí se você fazer um teste, por exemplo, e colocar na água sanitária, na cândida ali, né, você vai notar que ele vai começar a enferrujar. Por que que isso acontece? Porque ele é um piercing banhado, cromado, e é uma imitação muito perfeita, por isso que você paga até baratinho, acha em qualquer lugar, loja de 99. Procure encontrar um fornecedor que seja fabricante mesmo, um fornecedor de procedência, para você oferecer garantia para o seu cliente e não ter problemas de infecções e situações desagradáveis, tá? Uma outra coisa que me perguntaram bastante é sobre piercing de nariz. O que acontece, né? Algumas pessoas me perguntam: Adilson, aquela bolinha vermelha que sai em volta do meu piercing do nariz, parecendo uma espinha, eu posso espremer? É uma espinha? Bom, a minha resposta é que não é uma espinha aquilo, é uma infecção do seu piercing que aconteceu por alguma coisa imprópria que pode ter acontecido durante a perfuração ou depois da perfuração. Então, se você for cliente ou se você for uma pessoa que está iniciando, uma pessoa que está iniciando, a sugestão é que você foque bastante na esterilização da joia, que você utilize luva e faça a asepsia no local que vai ser furado, bem feita mesmo, bem adequada, antes de fazer a marcação do pontinho, né, que a gente costuma fazer a marcação, e para poder fazer a perfuração e não rolar nenhum problema. Tá, você fez os procedimentos tudo correto, ou se você for um cliente, procurou um profissional adequado, tá? E fez o procedimento tudo correto. E mesmo assim deu 10 dias, porque normalmente isso acontece após o furo, né? 10 ou 20 dias, né? Acontece de sair em alguns casos até bem mais, até 2 meses depois de furar, às vezes acontece isso, né? Sai uma bolinha vermelha, essa bolinha vai crescer, vai lembrar muito uma espinha, em alguns casos chega até a ficar amarelinha de pulso, como fica uma espinha, né? O que eu tenho que fazer? A minha sugestão é que você tire o piercing, tá? É o processo mais correto a se fazer, porque essa bolinha vai crescer, vai virar um ferimento e o organismo querendo jogar, é um corpo estranho, né? Querendo jogar o piercing para fora, ele está rejeitando de alguma maneira aquilo e aquilo pode crescer e em algum momento você vai acabar tendo que tirar mesmo e vai ficar uma cicatriz. De repente você tem um rostinho lindo, um narizinho perfeito com uma cicatrizinha de piercing de infeccionado. Então a minha sugestão é tira e depois você fura novamente se o seu desejo é usar. Algumas pessoas, mas não tem nada que eu possa fazer? Claro que tem, você pode tratar aquilo, sem problema nenhum. Eu não recomendo você procurar uma farmácia, aquele balconista de farmácia para te indicar alguma coisa, que ele vai te enfiar um monte de medicamento que talvez pode até atrapalhar, como algumas pomadas, por exemplo, que são super oleosas, que podem ser muito boas para alguns ferimentos, mas para o piercing não, porque ele está um ferimento ali, uma peça dentro, né? E aquela oleosidade pode grudar sujeira, bactérias, poeira de rua, que ao invés de você limpar ele, você acaba prejudicando mais e a pomada acaba atrapalhando. Então a sugestão para quem quer cuidar é o cotonete, tá? Evitar pôr a mão é inimigo de qualquer piercing. E cotonete, limpeza com álcool 70 3 vezes por dia, né? Ou antisséptico, entendi? Eu recomendo o álcool 70, que eu acho ele ótimo, né? Um cotonetezinho, você coloca ele dentro do nariz, outro fora, mexe um pouquinho com o álcool 70 ali, vai até queimar um pouquinho, se queimou é bom, porque o álcool entrou ali, né? E ali vai amenizar, e se não amenizar, aí tem que tirar sim. Eu de cara, quando é meu cliente, eu já falo, ó, tem que tirar.
Né? Ah, não, tem que tirar. Às vezes se você fica constrangido, eu que fiz a perfuração, então você doa a perfuração novamente, usa isso como garantia, né? Eu costumo dar garantia de 3 meses para o meu cliente, às vezes se o cliente volta nesse período e precisa tirar, eu tiro e marco uma data novamente, espero cicatrizar bem, a gente vem, fura, eu não cobro nada, eu quero que o meu cliente fique satisfeito, tá? Por que sai essa bolinha vermelha, essa infecção no piercing? Na maioria dos casos é mau cuidado do cliente, mas pode ser no local da perfuração, se o piercing foi mal esterilizado, se o profissional usou luva ou não, então que luva ele usou, se ele reaproveita, infelizmente tem gente que reaproveita, eu já vi profissional, às vezes atende 2 clientes sem trocar as luvas, ele troca só a agulha que é descartável ali, mantém a luva, não sei se é por economia ou o que acontece, mas já vi, então isso existe. Então pode ser que seja no próprio local da perfuração, mas isso é muito raro. Hoje em dia são todos muito bem informados, então eu acho muito provável isso sair do estúdio, tá? Mas pode ser também. Na maioria dos casos, eu vou dar, quem é profissional e está assistindo esse vídeo vai entender o que eu estou querendo dizer. Isso acontece todas as vezes. Eu acabo de furar um piercing no nariz, o cliente quer olhar no espelho. Ai, que lindo, que legal. E vai, ele começa a cutucar o dedo. Quer dizer, só ali ele já está prejudicando, ele já está ingerindo uma bactéria, né, que pode gerar uma infecção, e isso vai apresentar 10 dias depois. Não é de um dia para o outro, não. É 10 dias depois. De um dia para o outro é quando a pessoa tem alergia, né, de algum material que estiver incorreto. Mas de infecção é sempre 10, 15 dias depois da perfuração, às vezes até mais tempo. Tá? E não só, porque, presta bem atenção, se você acabou de fazer a perfuração, o cliente tem o hábito de ir ali colocar na sua frente, você imagina o que ele não vai fazer a hora que ele sai do estúdio. E quando ele te procura para reclamar, ele vai dizer que cuidou direito e tal, mas infelizmente na maioria dos casos essa infecção acontece por maus cuidados. A gente indica o que a pessoa deve fazer, né? O uso de sabonete antisséptico, evitar pôr a mão, o cotonete, sempre limpeza com cotonete e o álcool 70 ou antisséptico também, né? A gente indica, mas raramente são as pessoas que fazem. Então, mas quando inflama, todo mundo vai falar que faz, mas quando isso inflama, normalmente é por esse motivo. A mão, eu costumo dizer que ela é muito suja. A mão é suja, a gente pega numa centenas de coisas e não lava a mão. Ninguém fica lavando a mão constantemente. Eu vou te dar um exemplo. Você pode ter cumprimentado uma pessoa que acabou de sair do banheiro e não lavou a mão. Toda aquela bactéria do banheiro passou para a mão dele, que passou para a tua mão e depois vai passar para o teu piercing. Então, e por aí vai. Se eu ficar falando dos incidentes que acontece aí de contaminação da mão, são inúmeros, vamos ficar aqui até amanhã, o vídeo ficou muito comprido. Mas, na maioria dos casos, que sai aquela bolinhazinha vermelha, é pós-perfuração. Não é no momento da perfuração que acontece isso. É pós-perfuração. O cliente que não cuida, o cliente que fica mexendo, tem gente que troca, quer colocar, tem muita gente que coloca ali uma pedrinha, quer colocar uma argola, e você fala que são de 3, eu costumo orientar 3 a 6 meses do processo de cicatrização, porque pode acontecer na troca. E não no momento que trocou, é sempre 10 dias depois, que é mais ou menos. Às vezes o camarada foi ali, ou a menina foi ali, furou, 2 meses depois ela quis fazer a troca, e 10 dias depois aparece essa bolinha. Então, na troca, mas tem muita gente que você fura hoje, fala que é de 2 a 6 meses, eu falo de 3 a 6 meses, né, que é para a pessoa fazer a troca entre esse período, não jamais fazer essa troca antes, né, mas tem gente que com uma semana não tá doendo não, ó. Não dói nada. Aí vai ali na casa dele mesmo, arranca. Já ouvi casos, às vezes cai no chão, vai ali, pega do chão mesmo aí acontece essa bolinha vermelha, aí a pessoa vai procurar o profissional e diz que cuidou direitinho. Infelizmente funciona assim, porém a função do profissional é passar essa orientação e explicar para o seu cliente o que pode acontecer se inflamar. E se inflamar, eu recomendo tirar, tá? O que acontece bastante também é sobre piercing de umbigo. Muita gente me procura em piercing de umbigo quando a bolinha, principalmente a bolinha de cima, começa a querer entrar na pele, tá? Existem 2 fatores que fazem com que isso aconteça. Fator número 1 é no momento da perfuração,
eu costumo medir, marcar com a canetinha e tal, eu gosto de fazer um trem bem legalzinho ali para esse fator número 1 não acontecer. Quando eu estava começando, às vezes acontecia. Hoje eu já estou mais experiente, né, bem experiente, então isso já não acontece mais. Que é pegar um excesso de pele acima daquilo permitido. Ou seja, o piercing fica muito apertado. O piercing fica muito apertado e aí a bolinha fica espremendo e a bolinha tende a querer entrar. Um outro fator que acontece, esse fator que eu falei de pegar, esse é o mais comum, tá? É o mais comum. Porque quando você fura, a gente não pode esquecer que furou ali e colocou um corpo estranho. Então a pele ela vai dar uma inchadinha, isso é super natural. Ela vai inchar um pouco, depois ela desincha. Mas nesse inchar, a bolinha de cima vai ficar tentando entrar na pele, agredindo e pode inchar até mais. Em alguns casos a pessoa tem que tirar. Ou, se você conseguir um piercing maior, porque os piercings costumam ser bem padronizados, tamanho maior, fazer a troca e esperar ele desinchar, cicatrizar certinho, depois você coloca o outro piercing. Mas, na maioria dos casos, é quando a perfuração é feita errada. Vamos falar assim, bem no português. E o segundo caso é assim, por exemplo, a garota vai lá, fura o umbigo e vai para academia. Pensou? E vai fazer abdominal. Ela vai estar ali, contraindo. A pele vai fazendo aquele movimento ali, espremendo o piercing. Isso vai fazer com que o piercing incha. E dependendo do caso, principalmente quando é uma pessoa com aquela barriguinha bem tanquinho, bem saradinha, é uma probabilidade menor. Mas se é uma menina um pouco assim, mais gordinha, né? Vamos ser bem realista aqui ao falar, né? E de repente vai para academia, ou às vezes movimentos de trabalho, abaixa, levanta, tal, então vai comprimindo e o piercing vai esmagando, aí vai inchando, e isso pode acontecer sim, tá? Então, quando ele acontece isso de ele inchar e querer entrar, você ainda pode fazer a troca por um maior, tá? Agora, quando ele infecciona a ponta daquela bola vermelha, tudo que eu tinha explicado anteriormente, aí eu recomendo mesmo tirar. E piercing de umbigo, a gente usa uma palavra expelir, né? Eu ouvi muito isso, eu não sei se está correto ou não, né? Ele joga para fora. E eu vi muito umbigo com cicatriz e vejo, tem gente que me procura, porque assim, inflama, não quer tirar. Ah, mas aí eu tenho que furar de novo, eu tenho que pagar de novo, não sei o que tal. Aí acaba tentando passar uma pomada ali, só que o organismo ele tem um sistema de defesa dele. Ele vai jogando para fora, ele vai jogando para fora. No nariz também acontece isso, só que o nariz é uma cartilagem. Então é mais grave ainda, porque o umbigo ainda joga para fora, beleza. Agora o nariz não, vai aumentando aquela ferida, né? Vai aumentando aquela ferida. Muita gente tira porque fica muito feio, né? Acaba tirando pela estética, né? O umbigo, como é mais escondido, você põe uma camisa, a pessoa insiste em ficar com ele e infelizmente deixa uma cicatriz ali bem desagradável. Aquela pele apodrece, né? Vai infeccionando, o organismo vai jogando o piercing para fora, até que o piercing cai, fica uma pelinha bem fininha, caiu, fica aquela cicatriz, né? Pode furar de novo? Claro que pode, só que tem que esperar cicatrizar, né? Vamos imaginar aqui o umbigo, né? Eu costumo pegar aquela pele do umbigo e segurar e ver se tem um caroço. Enquanto tem aquele caroço, você não pode furar, tá? Então, num caso de alguém que já usou o piercing, tirou por algum motivo e voltou para furar novamente, você tem que ver se ele tem aquele caroço. Se ele tiver aquele caroço, você tem que esperar aquele caroço desaparecer e ele demora uns 3 meses para desaparecer. É quando ele está muito bem cicatrizado. Bom, essa é a minha sugestão. Cada profissional tem suas técnicas e suas opiniões. Se alguém tiver alguma opinião, eu recomendo que deixe um recado no vídeo, né, nos comentários aí, para a gente discutir o assunto. Mas sou profissional aí há 16 anos nessa área, já passei por todas as situações imagináveis e imagináveis, então eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Uma outra coisa também que é legal eu mencionar aqui é sobre o piercing de língua. Piercing de língua é uma coisa muito delicada e eu vejo a molecada fazendo isso em casa de qualquer jeito e é muito perigoso. É uma parte do corpo nosso muito perigosa, né? Se a gente erguer a língua para olhar debaixo dela, a gente vai notar que passa, vamos imaginar isso aqui, uma língua, tá? Ó, uma língua. Passa 2 artérias. Passa 2 artérias, tá? Então, eu recomendo aquela luzinha roxa, uma luzinha que a gente encontra aí em lojas de material de tatuagem, você vai encontrar com facilidade para você identificar, porque as artérias sempre ficam nas laterais,
tá? Se você toca aquilo, vira um Deus nos acuda de sangramento, tá? Só que ninguém vai errar o alvo a ponto de furar essas laterais, mas de uma artéria dessa na outra, passa vários vasinhos, vasos pequenos, que se você toca um vasinho desse também, dá um sangramento, muito desagradável. Isso já aconteceu com um monte de profissional, acho que todo mundo da área do Body Piercing já deve ter tocado um vasinho desse. Para você fugir desse vaso, tem aquela luzinha roxa que a gente compra em lojas de material de tatuagem, para poder localizar ela na hora de fazer a marcação com a canetinha, para poder fazer a perfuração. A língua também ocorre a infecção. Tanto é que existem 3 tamanhos de joias no mercado: o grande, o médio e o mini. Jamais furar com o mini. E eu não gosto de furar com o grande porque fica muito grande, às vezes a pessoa acaba mordendo, acaba torcendo e acaba machucando o ferimento por conta do excesso de tamanho. Eu sempre uso o médio. Agora tem gente que tem uma língua grossa, aí nesse caso eu utilizo o grande. Eu sempre tenho ali para perfuração esses 2 tamanhos. O terceiro tamanho eu só tenho para vender, que é o mini. É aquele pequenininho, então eu vejo muita gente furar com isso. Tem gente que não incha a língua, mas tem gente que incha muito. Incha, por exemplo, ele fica sobrando aquela hastia, né, na língua. Incha a ponto de tocar a bolinha de cima e a bolinha de baixo, e a pessoa ter dificuldade para conversar. Se é o piercing mini, ele acontece aquele processo que eu disse nos piercing de umbigo, que é da bolinha querer entrar na pele, né? É aquela bolinha querendo entrar, né, que aí causa dor, é desagradável. E um outro fator que acontece no piercing de língua é que é o seguinte: a pessoa tem dificuldade para escovar os dentes e às vezes não escovar os dentes, perdão, a língua, e às vezes não escovar acaba machucando o ferimento, né? Eu recomendo raspa a língua, não escova mesmo, o raspador na hora de fazer a higiene bucal. E óbvio, Listerine, Cepacol, qualquer enxágue bucal aí que você tenha confiança para você fazer, tipo assim, chupou uma bala, faz um enxágue bucal, sabe? Comer um salgado, você tem que ter esse enxágue bucal. Focar um pouco mais nessa higiene pessoal bucal, porque a boca também é suja, a gente usa ela para comer, né? Então, resíduos de comida vai entrar no ferimento e vai causar infecção. A língua fica parecendo uma flor. Essa parte fica parecendo uma flor da língua quando faz quando rola a infecção, né? Aqui tá o piercing, vamos imaginar a língua, né? O piercing, e nessa parte de cima aqui, que é aqui, fica umas pelotas em volta da bola, vai lembrando uma flor ali, aquilo vai aumentando, dá mau hálito, vira um regaço. Aquilo, quando chega nesse estágio, eu peço para remover. Tire a joia, depois que cicatrizar, você fura novamente, não tem problema, e foca mais nos cuidados. Isso raramente acontece no estúdio também, porque todos os body piercing, como eu disse, eles esterilizam a joia, usam luva, a agulha é descartável, então raramente acontece isso no estúdio. Isso acontece na casa do cliente, no cotidiano do dia a dia. Tá? Já aconteceu, tipo assim, poxa, a gente explica os 10 primeiros dias, evitar troca de saliva, né, que é beijo na boca, tá? Então tem os cuidados ali que a gente indica. E já aconteceu de eu sair do estúdio e na esquina do meu estúdio tem uma casa de espetinho e ver lá o cliente acabou de furar a língua, tá lá bebendo cerveja, comendo espetinho ali e tal, e só Deus sabe da onde ele vai ali em diante e tal. Então esses casos costumam infeccionar mesmo. Então orientar o seu cliente é muito fundamental, tá bom? Bom, eu tentei ao máximo aqui dar umas dicas bem legais aí sobre body piercing, tá? Sobre cuidados, como lidar com o cliente, eu estou sempre tentando ajudar. Agora, se você está começando ou deseja começar o mercado de piercing, está um pouco perdido, eu recomendo muito fazer curso. Curso é uma coisa muito boa e você tem uma série de profissionais. Você pode tanto fazer curso no estúdio da pessoa, como você pode fazer online. Eu conheço um profissional extraordinário, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, que ele dá curso de body piercing, tá? Não estou fazendo merchan para ninguém, é que um profissional que a gente tem admiração e pode ajudar você que está começando. O curso dele é muito barato, é muito bom, é muito completo, e ele passa todas as orientações que você necessita para você se tornar um grande body piercing do mercado,
tá? E eu vou deixar na descrição do vídeo o link que você pode ter acesso ao curso dele. Não sei quanto que é, mas eu sei que é muito barato. E você entra lá no site dele, você vai se informar e você estuda na sua casa e vai indicar fornecedores de confiança, os materiais que você tem que utilizar. Isso no caso de você não ser um profissional que deseja começar, porque eu recebo muita pergunta de gente que está entrando no mercado, que está começando e não sabe por onde começar, tá bom? Então, se esse é o seu foco, trabalhar com joias de Body Pierce, quer ser um profissional, quer ganhar um dinheiro, mesmo que você tenha um emprego e quer ter uma renda extra, final de semana, atender seus amigos, é legal você estudar, tá bom? E é uma profissão muito lucrativa, dê uma margem de lucro extraordinária. Colocar Body Pierce é muito lucrativo, tem uma renda muito boa, tá bom? Então eu acho legal você pelo menos conhecer. Clica no link aqui, ó, vou deixar bem aqui na descrição do vídeo. Clique no link e ali você vai chegar até o curso desse meu amigo e vai gostar, tenho certeza que sim. Fiz o máximo que eu pude para tirar algumas dúvidas das pessoas que andam me perguntando, tá bom? Eu espero que nos vejamos novamente em um próximo vídeo com mais ideias e explicações aí sobre o empreendedorismo e o mercado da tatuagem aí, que eu costumo dizer que cresce 20% ao ano e a tendência não é cair não, a tendência é crescer. Legal, galera? Vamos aí, forte abraço, um beijo no coração de todo mundo, paz e amor para todos vocês. Valeu!